Olá, sejam bem-vindos à série de lives da Cerebral Influencer. Hoje eu vou receber o Paul, que tem um projeto super legal que utiliza a música como instrumento de transformação. Essa live vai ser demais. Eu vou só esperar o convidado entrar. Oi, boa noite para todo mundo. Sejam bem-vindas. Tô esperando aqui. Ele entrou, vou chamá-lo e aí ele vai contar um pouquinho melhor para nós. Só esperando ele entrar aqui. Oi, Antonieta. Oi, tudo bom? Seja muito Oi, bem-vindo. tudo bem, Que Nathalie? prazer enorme. Tudo bem com você? Tudo ótimo, graças a Deus. Ó, eu só falei que você tinha um projeto super legal e que a gente ia Ah, conversar sobre ele. Mas aí, para começar, eu queria então que você se apresentasse, tá? Se você quiser contar um pouquinho sobre a sua história, fica à vontade. tá, tá, bom. Boa noite, pessoal. Meu nome é Paul Lafontaine, né? Apesar do nome francês, estrangeiro, eu sou brasileiro, eu sou de Santa Catarina. Eu nasci em Joinville e com alguns dias de vida eu vim para cá, para São Paulo. Eu sou praticamente um paulistano. Uhum. E E aí hoje eu fui convidado pela Nathalie, né, para falar um pouquinho do trabalho que eu faço há 12 anos, que é o Alma de Batera, né? Hoje é um instituto que dá aulas de bateria para pessoas com diversos tipos de deficiência. Então eu sou baterista, já toquei muito tempo na Noite Paulistana e fiz faculdade de pedagogia e aí eu tratei de sair um pouquinho da noite paulistana e trabalhar durante o dia com esse projeto social. Basicamente é isso. Perfeito. E como foi que você começou a querer trazer esse tipo de trabalho, justamente trabalhar com esse público? Foi uma coisa que aconteceu ou foi intencional? Já era algo que você pensava? Então, eu sempre, quando eu falo de um pouco do projeto, como iniciou e tal, eu sempre falo que aconteceu sem querer, né? Na Tá. verdade, sem querer não, né? Eu enxergo que o universo conspira a favor, né? Eu, na verdade, eu fui voluntário em duas instituições, né? Fundação Dorina Novil para cegos e na Ecoterapia da Hípica de Santo Amaro. Isso já no final, quando eu comecei a desistir da noite paulistana, e aí eu comecei a gostar muito de trabalhar com inclusão, com pessoas com deficiência. Então, eu me sentia muito bem, assim, né? E aí eu comecei a mudar um pouquinho, assim, a trajetória da minha vida, né? Eu pensei em abandonar um pouco a música e trabalhar somente com o universo da inclusão. Tá. Só que aí, né, eu nunca imaginei juntar, né, a bateria, que é uma coisa que eu sou apaixonado, que eu me dediquei a vários anos para ela, juntar a bateria com o universo da inclusão, que na época era em 2007, 2008, estava se tornando uma paixão a inclusão, né, de pessoas com deficiência. Trabalhar com isso. Eu me imaginava trabalhando em alguma PAI ou na própria Fundação Dorina, que eu fui voluntário lá. Então eu imaginei que eu ia mandar os currículos. Uhum. Entrei na faculdade de pedagogia na época, né? Que eu ia enviar os currículos e eu já ia ser chamado, né? Só que eu não fui chamado, né? Na época, nenhuma instituição me dava retornos dos e-mails que eu mandava, dos currículos que eu enviava. E aí, o meu professor de bateria na época, ele recebeu uma ligação, né? Ele tem um estúdio no Brooklyn. Ele recebeu uma ligação de uma instituição de pessoas com deficiência, né? E ligaram para ele para saber se ele queria dar aula para alguns alunos com deficiência. E ele sabia da minha história, né? Então ele recusou trabalhar, dar aula para esses alunos, mas me indicou, né? E aí eu comecei com esses 4 alunos em 2008. E foi ali que começou tudo, assim, né? Foi que conspirou tudo a favor, né? A minha intenção, a princípio, era trabalhar só na área de inclusão e abandonar a A área de música. música.
Mas aí juntou os dois e, para mim, juntou o útil ao agradável, né? E para eles também, né? Porque na verdade é muito, muito gostoso trabalhar com a música, né? Quando eles têm contato com a música, eles ficam muito felizes, né? Você consegue perceber uma diferença muito grande, não é verdade? Porque até a gente Ah, usa em sem dúvida. terapia também, a gente usa a música como recurso, né? Não o Sim. instrumento em si, porque, lógico, né, muito difícil de dentro de um consultório você ter uma bateria, ainda mais que é um instrumento Ah, enorme, tudo mais difícil, mas a própria música, você vê que eles ficam animados, eles gostam do ritmo, de mexer o corpo, sim, né? sim, sem dúvida. E assim, né? Eu desde o começo, quando eu comecei com alunos, e depois no final do ano já eram 9, e eles saíam super animados do estúdio. Eu desde o começo eu nunca quis ir seguir a linha de musicoterapia, né? Tá. Porque eu entendo da seguinte forma, eu acho que musicoterapia ela é importante para, assim, claro, para a pessoa com deficiência se desenvolver ou trabalhar uma área específica. Por exemplo, se tem uma pessoa com deficiência intelectual, na parte cognitiva, trabalhar a parte cognitiva, ou uma pessoa que tem uma deficiência que compromete a parte motora, com certeza a bateria vai trazer resultados para isso. Mas eu sempre olhei a bateria como a minha paixão, né? Quando eu tocava à noite, e eu via os meus primeiros alunos assim muito apaixonados pelo instrumento. Eles nunca enxergaram algo como uma atividade de fisioterapia ou de terapia, ou com aquela conotação de vamos usar Tratamento, para a né? saúde ou para tratamento. Então, eu acho que eu juntou a minha paixão pelo instrumento com a paixão, né, deles pelo instrumento, e aí deu a liga, né? Deu a conexão. Eu acho que é por isso que funciona tão bem, porque de certa forma a musicoterapia faz diferença na vida deles, mas também tocar um instrumento, olhar o instrumento como uma ferramenta de estimular o lado artístico, né? Ter essa voz para o lado da cultura também é super significativo para eles, para a autoestima, para a personalidade, né? Para eles se encontrarem. Então, para mim, eu tenho feito assim, o meu foco realmente é nessa questão da autoestima deles, sabe, se encontrarem como pessoa, assim, sabe? Que A legal. bateria faz parte do coração, da alma deles. Que legal. E quando eles estão tocando, na verdade, eles estão estimulando muitas áreas. Porque eles estão estimulando tanto a parte motora quanto a parte cognitiva, né? Eles têm que ter um planejamento, seguir uma sequência. Então, tudo isso a Sim, gente está sim, falando também sobre flexibilidade cognitiva, né? Sobre você ter um passo a passo ali de como você vai executar o jeito certo, um sem aprender, uma dúvida. memória, atenção, enfim. Você está trabalhando com várias funções, né? Isso é De uma certa divertido. forma, é um autoconhecimento, né? Tanto físico, porque você, por exemplo, quando você vai tocar uma peça da bateria, você vai olhar o seu braço, ele vai se estender, ele vai chegar até a peça. Você vai ouvir timbres diferentes, então você vai trabalhar essa questão de timbre, até a questão de tocar a bateria alta ou baixa, essa dinâmica da bateria existe muito, porque as pessoas têm um preconceito de, nossa, mas bateria é um barulho, só barulho. Não, não necessariamente, né? Eu tenho alunos, por exemplo, esse aqui que está aqui atrás, não sei se dá para Dá ver, sim. o Thiago. Ele tem síndrome de Down e ele, na hora que ele vai tocar bateria, assim, ele toca de uma forma tão sutil, tão Suave. silenciosa, e é a característica dele, ele é assim. Então, no fundo ali, ele está explorando o instrumento, claro, trabalhando, sei lá, questão de coordenação motora, mas ali ele está se mostrando como ele é, como ele
se expressa. E é isso que é muito legal cada aluno no instrumento ele se expressa de uma forma. Tem alunos que são mais rápidos, que tocam com mais força, tem alunos que tocam com mais delicadeza, e aí você percebe, faz essa ligação com a alma deles, né? Como eles são, a essência deles. E isso, para mim, como pedagogo, como baterista, como ser humano, para mim é apaixonante ver que cada aluno, independente do seu tipo de deficiência, ele tem uma personalidade ali, que aflora na hora de tocar. Então, para mim, é gostoso ver que eu não. A abordagem às vezes é diferente, mas é gostoso ver que são personalidades totalmente diferentes uma da outra. E para mim é desafiador também, né, como pedagogo, né, fazer uma abordagem às vezes com um aluno com síndrome de Down ou com um aluno, por exemplo, com autismo, ou às vezes um aluno com paralisia cerebral, que a parte cognitiva é preservada. Então, para mim, como pedagogo, é um desafio a forma como eu vou chegar, né, a forma como eu vou passar um exercício, como eu vou pensar na necessidade daquele aluno em específico, né? Então, para mim, é um desafio gigantesco. E essas aulas, elas são particulares ou você tem uma turma? Você pode colocar alguns alunos juntos ou não? Sempre um aluno de cada vez, justamente por ser algo muito personalizado. Então, eu geralmente, desde o começo, eu trabalhei muito em grupo, né? Ah, De legal. Eu acho alunos muito com legal esse 3 a trabalho de 4. organização também, né? Isso. E assim, então, eu já tive alunos, já tive grupos de 3, 4, 5 alunos até. Legal. Então, dentro da sala de aula, tô eu, às vezes, e mais um professor auxiliar que está me ajudando. Então, e mais 4 ou 5 alunos de deficiências diferentes. Então, assim, é bom. Eu já ouvi depoimentos, por exemplo, de uma mãe que tinha um filho com autismo, que chegou no Alma de Batera com muita vontade de tocar bateria, mas com dificuldade de socializar com outras pessoas, de Uhum. sair da rotina. Isso é uma característica do autista, né? Geralmente ele tem a mesma rotina e sair daquela rotina sai um pouquinho da zona de conforto. Isso incomoda muito uma pessoa com autismo. E ela veio me falar que depois de algumas aulas, ela percebeu que o filho dela evoluiu nessa questão de deixar o outro participar da rotina, né? De se aproximar, de dar um abraço. No final da aula, geralmente a gente dá as mãos, faz uma respiração funda e depois se abraça, se cumprimenta. Então ele percebeu ali a mãe percebeu que o filho dela, ele precisou se envolver socialmente, se envolver emocionalmente, precisou quebrar, né, essa zona de conforto da rotina para poder fazer uma coisa que ele mais ama, que é tocar bateria. Legal. Então, ele teve que se superar, né, para poder tocar bateria. E aí começa a evolução daquele aluno, né? Ele começa a se envolver com outros e começa a criar vínculo afetivo. E aí, daí para diante, a gente não sabe mensurar também muitos os resultados. Na bateria, eles tocam, né? Cada um com seu jeito, mas esse lado afetivo, espiritual, assim, não dá para mensurar o resultado às vezes. Eu imagino até porque, na verdade, eles se conectam por ter algo em comum, um com o outro, né? Eu acho Sim, que eles se percebem como parte de algo, assim, de algo maior, né? E de você ter realmente, assim, você tem algo em comum com aquele outro, né? Pô, a gente é sem dúvida. diferente, mas a gente torce para o mesmo time. Então a gente tem uma coisa em comum. E aí eles têm esse algo em comum que é a bateria que ajuda muito nessa socialização. É E um eu sou muito equilíbrio, assim. né? Eu sou muito assim durante a aula. Às vezes a gente conversa sobre futebol Uhum. também. Eu pergunto do time de cada um. Tem gente que fala que não gosta de futebol, mas tem gente que fala do time. Eu lembro que eu levei um aluno também com síndrome de Down naquele programa do Danilo Gentili, o The Noite. E esse aluno é corintiano roxo, assim, né?
E ele, no meio da gravação lá, junto com o Danilo Gentili, ele soltava uns Vai Corinthians! E é muito legal isso. Não tem um motivo de eu falar, não fala nada. Deixa, né? Deixa acontecer naturalmente essa forma de se expressar. E eles são muito espontâneos nessa hora, assim. Se eles estão felizes, eles vão falar, vão conversar, E tem dias que eles também estão. Às vezes o dia não está tão legal e eles demonstram muito, são muito sinceros e honestos nos sentimentos. Isso é muito bacana, né? Eles têm muita transparência, né? Uma inocência Sim. assim, bem infantil mesmo. Você trabalha com adultos também ou somente com crianças? Olha, eu trabalho a partir dos 5 anos. Cinco Tá. anos já dá para fazer um trabalho de musicalização, por exemplo, eu até separei aqui. Peraí que tem alguém me ligando no meio da. Ah, Ah, meu Deus, peraí, só um minuto. Desculpa. Então, eu tenho, imagina. por exemplo, algumas figuras. Ah, Então, por exemplo, com uma criança de 5, 6 anos de idade, eu posso já começar a trabalhar algumas figuras, peças, da bateria. Então, eu vou trabalhando essa questão antes de sentar no instrumento, saber o que cada peça, como cada peça chama, e ter esse tipo de interesse e conteúdo, né? Porque às vezes se eu colocar o aluno com 5, 6 anos já na bateria, sem ele saber, por exemplo, o nome das peças, mais para frente eu vou poder ter um problema na hora do exercício eu falar de uma peça e o aluno não se identificar ali. Então eu faço um trabalho com 5 anos, 5, 6 anos, já tive alunos de 5, 6, 7 anos de musicalização e prática, mas eu também trabalho com alunos assim, adultos, já tive aluno com 60 anos, com deficiência intelectual, ai, que legal. e a paixão é a mesma. A paixão é a mesma. Ó, perguntaram se você trabalha com meninos e meninas. E depois, Sim, para você falar, por favor, as principais deficiências que tá. fazem parte aí do projeto. Ó, aqui atrás tem até uma Menina, foto, né? Aqui a Cibele. E eu tenho alunas, alunos. Para mim não importa a deficiência, para mim não importa o sexo, para mim o importante é a paixão pela bateria, né? e nem Então, a idade, né? e nem a idade, nem a idade. Eu tenho alunos que já despertaram para bateria ou para música com 5, 6 anos, que nem como eu falei, né? Mas tem alunos que com 50 anos chegam para fazer a primeira aula e desperta aquela paixão, aquele momento da vida. Então, para mim, a paixão ela tem que ser, eu acho que tem que estar em evidência, em primeiro lugar, essa paixão pelo instrumento. E depois a gente vai adaptando. Claro que a aula com criança é diferente da aula com adulto, a aula com deficiente intelectual é diferente com deficiente motor, por exemplo, físico, né? Então Uhum. você me perguntou sobre as aulas em grupo, eu já tive aulas individuais, por exemplo, eu acho que o Dedé tá aí, se eu não me engano, eu vi aí ele entrando. Ele tem paralisia cerebral, então ele tem uma deficiência que não é intelectual, é só física e motora. Tá. Então eu já dei algumas aulas individuais para o Dedé, onde eu pegava um exercício específico para ele conseguir fazer o movimento certo. Então, aí me perguntaram sobre os tipos de deficiência. Eu atendo todos os tipos de deficiência, né? E Eu acho que o, as psiquiátricas também? Essa é uma curiosidade que eu tenho. Por exemplo, depressão, ansiedade também ou não? Eu Só. já atendi, eu já atendi um aluno com esquizofrenia, na época que eu Ah, dava aula legal. na Lapa. E ele ficou meio que assim, né, porque ele viu que era específico para pessoas com deficiência. E eu me lembro, foi assim, eu fico até arrepiado de lembrar, porque ele chegou no final da aula e ele falou, chegou todo tímido para mim assim, falou, pô, eu não tenho nenhuma deficiência. Eu tenho esquizofrenia, cara. Será que eu posso voltar na próxima aula para continuar fazendo? Eu falei, meu, você gosta de tocar bateria? Eu gosto e gostei da aula. Ele falou, então venha, né?
Então, para mim, ok, é focado na pessoa com deficiência, mas uma pessoa, por exemplo, com esquizofrenia pode fazer parte. Isso Tá. para mim não tem problema nenhum. Ó, fizeram uma pergunta super legal aqui. Na verdade, são acho que duas perguntas. Qual o maior obstáculo que você sente ou tem sentido ao criar o Instituto? E o que você vê como seu maior aprendizado até hoje com tudo isso? Tá. A maior Obstáculo dificuldade, é eu muito. acho. É. A maior dificuldade hoje é financeira, né? Como Ah, todos os projetos sociais no Brasil, ele tem tem dificuldade financeira. Você pode ter uma boa ideia, você pode ter boas intenções, um bom coração, ter tempo para pôr em prática isso tudo, mas a dificuldade com patrocínio, apoio, é algo assim que para mim foi e até hoje é uma das principais dificuldades. Hoje eu tenho apoio de algumas marcas de material, né, de instrumentos, que me apoiam com doação de bateria. Eu tenho a marca Oderi, que apoia a gente há 10 anos. Então, tenho marcas de prato, a Seibian, eu tenho marca de baqueta que apoia a gente, de pele, tudo que a gente precisa para fazer a aula, eu consegui com o tempo, com o trabalho sendo reconhecido, eu consegui fechar algumas parcerias. Mas a principal é apoio financeiro, né? A gente, há 3 anos, a gente aprova o projeto na Lei Rouanet, né, que é uma lei de incentivo fiscal, e que a maioria das empresas hoje trabalha com a Lei Rouanet, mas não é fácil captar recursos através da Lei Rouanet. Existem algumas regras e tal, e assim, doação no Brasil, por exemplo, a pessoa que chega lá e pensa assim, ah, eu vou doar um dinheiro para tal projeto. É muito difícil. O brasileiro não tem essa cultura de doação, por exemplo, como o pessoal na Europa ou o pessoal nos Estados Unidos, que desde pequeno ou nas próprias empresas isso é incentivado. Então, para a gente sobreviver aqui no Brasil, no terceiro setor, a principal dificuldade é financeira. E o que eu aprendi, assim, o que eu venho aprendendo são muitas coisas, né? Em primeiro lugar, a ser um professor na área de educação, ser um professor é, mais observador, né? E que entende, que eu consigo, eu aprendi isso, eu consigo enxergar melhor a necessidade, às vezes, afetiva do aluno, física, ou até dos exercícios em si, na prática mesmo, mas também eu tive que sair um pouco da área da educação, né? uhum. Que você acaba cuidando muito do lado administrativo do projeto. Então, você vai correr atrás de advogado para conseguir resolver questões jurídicas, você vai resolver, por exemplo, vai ter que abrir CNPJ, então você vai ter que correr atrás disso também. A gente tem um CNPJ há 4 anos, CNPJ social. Então, existem questões burocráticas, problemas administrativos que têm que ser resolvidos. Não é simplesmente ter uma boa ideia, E ser bom executar. professor e executar. Não, é bem complicado. Então, eu sou formado em pedagogia e, na prática, eu tenho aprendido muito como administrar. É como se fosse uma empresa, né? Sim. Então, eu tenho uma Excelente. equipe hoje, eu tenho uma equipe de confiança que trabalha comigo questões administrativas, tesoureiro, eu tenho um escritório de contabilidade, eu tenho uma agência que cuida das redes sociais e eu vou meio que ajudando nessas questões, né? Dando um formato também e meio que dando uma direção. E aí a gente vai, assim, eu vou aprimorando como ser humano, como profissional, com os obstáculos quando eles vêm, né? Uhum. Não tem jeito. Perguntaram se vocês já fizeram algum show. E aí eu vou aproveitar o que você acabou de falar. É possível vocês utilizarem, de repente, shows para uma arrecadação? Sei lá, fazer um show e vender ingresso e com isso.
ter um... Sim, é possível. Eu acho que com a pandemia é mais complicado, né? Hoje em Ah, sim, dia, com. tirando a parte da pandemia. Porque a pandemia restringiu bastante a gente, por conta de ter alguns tipos de deficiência que fazem parte do grupo de risco. Pessoas com síndrome de Down fazem parte do grupo de risco. Então tem outros tipos de deficiência. Mas assim, eu tô, por exemplo, agora há 1 ano e meio, quase 2 anos, com as aulas paradas. Tá. Então, a princípio, o foco do projeto é aula. Mas quando a gente estava fazendo as aulas antes de ter parado, a gente também colocava os alunos para tocar, para se apresentar. A gente já fez apresentações no Sesc Vila Mariana, no auditório. A gente já fez apresentações em aberturas de palestra, de eventos de empresa. A gente abriu vários eventos assim com apresentações de alunos. E também a gente fez alguns eventos assim, do próprio projeto. No teatro, por exemplo, da Vivo, a gente já fez 2 apresentações lá. Então os alunos sobem no palco para tocar, junto, às vezes, com uma participação especial, ou com banda, ou só no playback mesmo. A gente quer direcionar eles para poder também se apresentar. Mas o foco são as aulas. Você tem canal no YouTube? Alma de Batera A tem gente canal? tem, a gente tem o canal no YouTube, né? Só jogar no YouTube lá, Alma de Batera, que vocês vão achar, tem muita coisa, muito material lá. E rede social, né? Facebook, Alma de Batera, e o @Alma de Batera, tudo junto, né? No Instagram. E você tinha me perguntado mais uma coisa que agora ficou aqui. Não, na verdade subiu uma pergunta que eu memorizei para te fazer, tá? Tá. Na verdade, de novo, fizeram duas perguntas assim, casadinhas. Qual é o seu maior sonho para os seus alunos, tá? Se você tem um sonho para os seus alunos e... Ah lá, eu falei que eu tinha memorizado a pergunta, deixa eu lembrar. Vou até pegar de novo. Se quiser ir respondendo essa, se você tem Tá. algo... Meu maior Tá, sonho. isso. Hã? O seu Meu sonho, maior como que sonho. as pessoas podem ajudar Tá. no... Meu maior sonho hoje, agora, no momento, que a gente já está correndo atrás disso, já faz 1 ano e meio que a gente montou um plano de negócios e a gente quer abrir um espaço próprio aqui em São Paulo. Então, meu maior sonho no momento, a gente vai mudando de sonhos, né? Uhum. Então, meu maior sonho no momento é conseguir finalizar essa reforma. A gente já começou a reformar o espaço é, no começo da pandemia e a gente quer finalizar até o final do ano. Precisa de mais verba, é complicado, eu tô correndo atrás de novas parcerias aí de doação. A gente já fez 2 vaquinhas, as pessoas puderam doar, mas não é simples assim fazer uma reforma no espaço, principalmente por ser bateria, envolve acústica, envolve uma série de fatores. Acessibilidade, por se tratar de um projeto para pessoas com deficiência. Tem que pensar tudo nesses detalhes. E esse é o meu maior sonho no momento. E existe meus sonhos a médio e longo prazo, que seria abrir esse espaço aqui e começar a abrir em outros lugares do Brasil, porque existe muito interesse, não só de alunos, eu recebo muitos e-mails de pessoas de fora de São Paulo, mas também de professores de bateria que se encantam com o nosso trabalho e que querem fazer o mesmo trabalho. Então, a minha intenção é abrir o espaço, começar a dar aula e também capacitar novos professores. E aí esses professores levarem essa ideia adiante para outros lugares. E também começar a fazer uma divulgação internacional. A Uhum. nossa intenção também é partir para outros países, mostrar que a gente faz um trabalho bacana aqui no Brasil. Né? Eu lembro que lá no começo, quando eu comecei há 12 anos atrás, eu conversando com uma pessoa lá da Fundação Dorina Novil para cegos, e ele me falou assim, olha, eu tenho experiência há 20 anos na área de inclusão e eu nunca vi um projeto com essa característica que você quer começar. Então, isso ficou muito na minha cabeça, assim. Então, eu vejo depoimentos de pessoas que estão fora e que nunca viram um projeto
com esse objetivo bem específico, né? Geralmente está tudo voltado para musicoterapia ou E atividades com como um todo, né? A música tambores. como um todo. E não É, um e o instrumento meu é bem específico para bateria. É bem específico para bateria e desenvolver o lado cultural. Aí a Regina falou que quer em Atibaia, que o filho dela ia adorar. Ah, a Regina, eu Ai, conheço que a Regina. legal. Um dia vamos lá, vamos lá. Tem mais alguma pergunta depois que você falou que ia fazer? Não, eu perguntei, já te falei. Ah, como as pessoas podem ajudar o Alma de Batera? Então, se vocês entrarem no Instagram do Alma de Batera, tem algumas postagens lá, é, da onde as pessoas podem entrar na conta física, na conta jurídica, desculpa, do Instituto. Tem lá todos os dados, o nome do Instituto, o CNPJ, os dados bancários, e a pessoa pode doar diretamente. Agora acabou de fechar uma vaquinha, né, que dava para doar diretamente na plataforma, mas quem sabe futuramente a gente volte com alguma ação voltada para captar recurso. Mas se você quiser ajudar de alguma forma e quer de repente me mandar uma mensagem, seja no meu Instagram pessoal ou no próprio Instagram do Alma de Batera, manda um direct lá que a gente conversa. A gente pode bater um papo. Às vezes a pessoa não quer doar ou quer doar e não sabe como, e às vezes conversando a gente chega numa forma que a pessoa possa ajudar. Ah, estão perguntando de quanto vocês ainda precisam. Para a reforma em específico, a gente precisa de cerca de 25, 30 mil reais. Para a gente conseguir finalizar essa reforma, agora a gente já fez toda a parte de construção civil, a gente terminou. Que Tá. era trocar telhado, quebrar parede, montar outra parede, amaciar a parede com cimento, termos que eu aprendi na prática também, né? No dia a dia ali com os pedreiros. Mas assim, agora a gente precisa pôr piso vinílico, a gente precisa comprar esse piso e instalar o piso vinílico, a gente precisa pôr forro no estúdio, um forro que tem que ser duplo, com a lã de vidro no meio, para o som não vazar para os vizinhos, pintar toda o local, fazer a parte de iluminação e elétrica. Então, isso demanda uma mão de obra e material. Então, a gente tem aí buscado parcerias, e às vezes as pessoas não querem doar dinheiro, mas conseguem, de repente, um material elétrico, Que é ótimo, né? ou Uma mão de por obra. exemplo, já conversei com pessoas que trabalham em empresas de piso vinílico, às vezes a gente consegue um preço de custo, isso já ajuda pra caramba. Uhum. Então, se as pessoas que estão ouvindo aí querem ajudar financeiramente ou com material, seja, sei lá, comprando lata de tintas que a gente vai utilizar, seria ótimo também. A inauguração você pretende fazer agora em 2020 ou 2021? José perguntou. Ah, é o Dedé, é o aluno do Alma. O Dedé está ansioso aí pela inauguração. Olha, difícil dizer. Depende de como que vai ser esse próximo mês, 2 meses. Eu amanhã, por exemplo, eu tenho uma reunião super bacana com empresários, um de Miami, que amou o projeto e ele falou que quer conversar, já marcou um call amanhã. Então vai depender desses contatos. Semana passada eu conversei, não sei se você conhece o Alberto, ele é conhecido como Turco Louco, ele já foi deputado e ele defende muitos projetos sociais e ele é um dos donos da Cavaleira, aquela marca Ah, de moda, eu né? conheço. Então, ele apoia muitos projetos sociais e ele também quer ajudar de alguma forma. Ah, Outro dia a gente recebeu uma doação em dinheiro do Caíto Maia, né, da Chili Beans, que também conheceu o nosso trabalho, ele toca bateria, ele se identificou muito, então ele doou um dinheiro aí que a gente conseguiu comprar o ar-condicionado para o estúdio. Então a gente vai assim caminhando, aos poucos.
depende muito da doação, depende de como que a gente vai conseguir. Então, falar de uma inauguração, a gente quer inaugurar o quanto antes, né? Ou daqui a um mês, 2 meses no máximo. Mas aí vai depender também de como vai acontecer, né? Não Tem depende alguma só da banda? nossa Tem uma banda, vontade. será que consegue? Porque se pegasse um patrocínio de uma banda, seria legal, né? Uma banda. Olha, eu conheço muita gente, teve muita participação de bateristas conhecidos no Alma. Já veio pessoas do Jota Quest, É, Paralamas do Sucesso, NX Zero, Pitty, Emicida, o Maneva. Então, só que assim, o que eles conseguem fazer por nós é fazer uma divulgação, sei lá, divulgar na rede social deles, que eles têm uma rede social muito maior do que do Alma. Então, eles são, como eu digo, eles são meio que aquela pessoa que dá aquele reconhecimento necessário para o nosso trabalho. Dificilmente eles conseguem alguma verba. A gente estava pensando agora, umas 2 semanas atrás, em fazer uma live, né? Até conversei com o pessoal do Maneva de fazer uma live para arrecadar dinheiro, né? Mas assim, eu entrei em contato com o estúdio, eles estavam assim meio receosos por conta da pandemia e também por conta dos gastos com as pessoas que iam trabalhar na produção dessa live. tá. O dono do estúdio falou: Olha, eu consigo, por mim, você pode vir, eu consigo ceder o espaço de graça, mas envolve uma equipe para poder fazer toda A live. a live, né? E a banda Maneva também se disponibilizou a fazer de graça, né? Eu conversei com o baterista do Maneva e ele falou: Olha, pela banda a gente pode fazer de graça. Mas não adianta a gente fazer uma live que de repente vai gerar um gasto de, sei lá, de R$ 2.000, R$ 2.500, e a gente arrecadar, sei lá, esses 2.000 e R$ 2.500, ou 3.000. Sim. A gente não. É complicado, né? E hoje em dia, depois de tantos meses aí com pandemia, as lives deram uma decaída, caíram um pouco, né? Então, lá no começo da pandemia, a live era um sucesso, né? Entravam milhares de pessoas. Hoje em dia, a live já não é tão sinônimo de sucesso. Faz parte hoje, mas não é uma forma tão eficiente de conseguir arrecadar dinheiro. Tá. Perguntaram também quais são os bateristas mais famosos que você teve o prazer de conhecer. Ah, o primeiro baterista que foi no Alma de Batera foi em 2010, foi o Cuca Teixeira. Tem muita gente que não conhece o Cuca Teixeira, mas o Cuca Teixeira na época ele tocava com a Maria Rita. Ah, tá. Ele no universo baterístico, no universo da música, ele é um dos principais bateristas do Brasil e do mundo. Então ele é um cara fenomenal, um ser humano incrível. E quando eu fui conversar com ele, falei: Cuca, você quer ir um dia participar da aula e tal? Ele topou na hora. E ele foi lá, participou sem cobrar nada, sem cobrar nem o custo de ir para lá. Ele participou da aula e foi uma troca tão rica assim. E foi muito legal que eu comecei a levar também fotógrafos voluntários e isso gerou conteúdo, né? Então o Cuca foi fotografado lá, tocando junto com os alunos, e eu comecei a gerar conteúdo na rede social. E isso no meio baterístico e no meio da música começou a repercutir. Então, o segundo baterista que eu fui conversar, que ele aceitou na hora de participar, foi na época o baterista que tocava com Chitãozinho e Chororó, que é ele é conhecido, super conhecido também, que é o Maguinho. E aí começaram a criar, foi uma bola de neve, né? As pessoas começaram a conhecer o trabalho. Ah, o Cuca foi, o Maguinho foi. Então, eu tive a honra também de receber, por exemplo, o João Baroni, do Paralamas do Sucesso. Uau. E aí foi, desde André Young, que tocava no Ira,
Daniel Wexler, que tocava no NX Zero, o Duda, que tocava com a Pitty, também foi. Ah, agora se eu puxar uma lista aqui, tem muita gente. Eloy Casagrande, do Sepultura, teve muitos bateristas, assim, não dá pra. Agora eu não vou lembrar e se tiver alguém assistindo vai ser chato se eu não lembrar da pessoa. Mas, assim, foram mais de 30 bateristas, assim, profissionais e muitos conhecidos, assim, de sucesso. Baterista da Ivete Sangalo foi também. Nossa, é muito legal Então, você misturar vários gêneros, né? é, Todo tipo de música. Os é. alunos escolhem também o que eles querem. Vocês vão desde o sertanejo até um rock Os mais meus alunos pesado. são mais do rock, viu? Eles são mais do Legal. rock, Não, mais do rock, assim, rock pop, rock, não metal. Tá. Mas tem alunos que tocam. Teve aluno que tocou música, por exemplo, daquela novela do SBT Carrossel. Ah, Então, são gostos bem diversos, assim. E tem alunos que gostam de tocar axé, por exemplo. ah, Então, quando levei o baterista da Ivete, aí eu lembro que a Paola tocou umas músicas da Ivete junto com o baterista. Então, foi muito legal. É legal essa troca, assim, de não e ser é só legal que rock and cada um tem seu roll. espaço, né? Sim, É, sim, eles têm sim. que aproveitar, né? Os gêneros são legais e diferentes. E são experiências diferentes também, formas diferentes de tocar, de usar o instrumento, né? Sem dúvida. E também levei não só bateristas, né? Já foi, por exemplo, já foram o Emicida, que é o rapper, o Uhum. Rael, que também é rapper, É, eu conheço. e, e o DJ deles, né? O DJ Niak. Então, putz, quando eu levei os três, eles foram juntos. Eu desacreditei. Eu falei, nossa, o que eu tô fazendo aqui com o Emicida, com o Rael, o DJ Niak juntos? Eles foram passar a tarde inteira com o pessoal lá no Centro Cultural São Paulo. Foi uma tarde inesquecível, assim. E eles se encantaram da mesma forma como os bateristas se encantam. Então, é essa troca da música, essa sinergia que dá, esse brilho no olho, acontece independente se é baterista, se é cantor, se é baixista, se é guitarrista. Eu acho que a linguagem da música é universal e não tem barreira, não tem limitação que faça diferença nessa hora. E os seus alunos, eles conseguem ler uma partitura? Tem alunos que começam a trabalhar com partitura. Eu, Tá, eu tenho aqui algumas. Deixa eu puxar aqui. tá bom. Até separei algumas coisas aqui, ó. Eu tenho, eu monto algumas partituras bem simples, né? A bateria, ela pode ser considerada um instrumento bem difícil, porque nossa, a bateria, né, precisa ter muita coordenação motora e tal. E aí, como juntar, né, um instrumento tão difícil com pessoas com deficiência? Mas a bateria, ela pode ser, ela é muito flexível, né? Porque eu posso trabalhar com um aluno com poucas peças. Então, em vez de eu colocar um instrumento inteiro na frente de um aluno, eu coloco uma peça, duas peças no máximo. Assim ele consegue se concentrar melhor, ele consegue assimilar melhor o que eu quero para ele. Então, por exemplo, né, nesse exercício que eu tenho aqui, eu tenho uma partitura. Como se normal, eu acho que está ao contrário, né, por conta da câmera, né, mas tudo bem. Mas dá para entender, né? Então, assim, a marcação do tempo, um, dois, três e quatro, são conceitos básicos que eu passo para eles numa partitura e depois, mais para frente, eu coloco, por exemplo, um bumbo. Então, e aí eu trabalho essa questão. Pô, o aluno já fez esse exercício de marcar o tempo no chimbal, então ele consegue de repente fazer um movimento junto com o chimbal no Ah, bumbo. no fundo. E aí eu começo a trabalhar essas questões. Então, de leitura, de assimilação, de coordenação motora, de uma forma bem simplificada, onde
os meus alunos, por exemplo, com deficiência intelectual, eles vão conseguir entender e assimilar bem. Ou, por exemplo, o Dedé, que tem uma deficiência motora, né? Ele não tem deficiência intelectual, dele conseguir, mesmo do jeito que ele consegue replicar o que eu estou passando para ele, né? Então, às vezes, um aluno com deficiência intelectual, ele consegue fazer um movimento no pé da forma como eu pedi. E o Dedé, por exemplo, com a deficiência dele, ele tem uma dificuldade enorme não de entender o que eu quero passar para ele, mas Muito pelo de contrário, né? conseguir colocar em prática. Executar, né? O movimento Então que não sai exatamente como ele gostaria. aí eu vou trabalhando. Eu tenho muita possibilidade de trabalhar com a partitura, de deles enxergarem e assimilarem isso na partitura, ou, por exemplo, eu fiz um exercício com o Dedé que eu repetia muito com ele, que é o movimento do pé dele. Ele tem uma dificuldade na hora de pisar no pedal, e eu repetia muito o exercício com ele do movimento, dele pisar melhor, dele encontrar uma forma melhor de pisar no pedal. Então não era um exercício teórico como uma partitura, mas assim, um exercício repetitivo de técnica, de prática, para ele conseguir fazer um movimento melhor para ele. Então, eu tenho muito essa flexibilidade. Eu, como professor, eu preciso enxergar isso também. Não simplesmente chegar com os exercícios lá pronto, ó, fazem isso. Se fizer, ok. Se não fizer... Então, tipo, eu preciso enxergar esse lado também. E tem dias que meus alunos, eles olham pro exercício aqui e não querem fazer aula com exercício. Eles não estão muito afim, eles querem tocar. E aí eu sou muito flexível nessa hora. Eu falo, então vamos tocar, vai. Eu coloco uma música, e aí eles se soltam, é a hora de colocar emoção no instrumento. Então, vai variando, conforme eu jogo conforme assim o que os meus alunos me passam. Assim, eu vou montando e vou trabalhando isso com eles conforme eles vão me passando ali na hora. E eles já quiseram criar alguma música deles? Você já pensou nisso alguma vez? De ter uma música de repente do seu instituto? Olha, isso nunca me perguntaram. Olha, primeira vez que me perguntou isso. Nunca passou pela minha cabeça, assim, de montar a própria música. Eu já tive alunos que tocaram com banda, né? Não playback, né? Mas assim, replicaram, interpretaram músicas conhecidas. Então, agora montar mesmo, essa questão de trabalhar a criatividade, de montar, nunca trabalhei isso. E olha, eu gostei dessa ideia. Gostei Sabe dessa por quê? ideia e nunca me Você perguntaram poderia isso. colocar até a sua música como uma vinheta no YouTube, antes de começar o conteúdo. E aí você já vai associando Gostei, o seu hein? instituto com a sua própria música, enfim, Nossa, que ideia boa. Eu gostei dessa ideia. Eu nunca havia passado isso pela minha cabeça. É legal porque eles podem se unir, podem, né, usar esse lado Sim, aí criativo deles e e não precisa nem ser algo tão parecido com bateristas profissionais. Pode ser algo realmente bem simples, algo bem genuíno deles, né? Algo que mostre o lado que eles querem se expressar ali no instrumento. Achei legal, muito legal essa ideia. que Vou bom. colocar em prática e no dia que tiver a gravação, eu vou te mandar. Ai, perfeito, pode mandar que eu reposto. Tá? Vou repostar Pronto. aqui Mas e calma, calma que ainda vai demorar um pouquinho, porque eu preciso tem que abrir o fazer toda a espaço reforma, primeiro. né? Isso, isso. Ó a Débora A aí, você Débora, conhece a oi, Débora, Débora. querida. A Débora é muito legal. Ela falou que Muito, tá muito ficou legal. arrepiada. A Você Débora me também ajudou quer fazer algumas algum coisas, assim. estudo científico de colocar um pesquisador, alguma coisa para ter uma validação científica? Você acha que se você tivesse algum tipo de pesquisa, de repente isso te ajudaria com os patrocínios? Olha, eu acho que a parte científica nunca me chamou muito a atenção. Eu acho Tá. importante,
mas eu sou mais o lado da educação, né? Eu já tive, há uns 3 anos atrás, uma pessoa que queria ajudar dessa forma, mas não vingou. Ah, Eu já li uma vez uma pesquisa feita por dois professores da Unicamp sobre a bateria, mas não falando sobre deficiência. E é muito interessante. Mas eu nunca pensei assim, nunca deu certo de ter uma pessoa que faça esse tipo de pesquisa para mim. Envolve também verba, então eu estou tentando é, resolver sim. primeiro as Mas coisas às mais vezes a própria básicas. faculdade apoia, sabe, o projeto, assim, a faculdade É, entra e pede para eu, algum eu, aluno. res- eu recebo muitos estudantes assim que vão fazer às vezes um TCC e eles querem participar das aulas. Às vezes eu já tive TCC sobre o Alma de Batera e eu fui levar alguns alunos para se apresentar lá na própria faculdade e tal. Eu fui apresentar, falar um pouquinho do Alma também. Então, esse intercâmbio entre estudante ou já pessoas que fazem pesquisas, eu acho que é interessante. É uma área que eu não é a minha área, mas eu acho super interessante. Deve ser bem bacana fazer uma avaliação desses resultados, não só na prática, na bateria, mas resultados até emocionais, afetivos, De sociais. Eu acho bem-estar, que exato, é, tudo é isso. importante. É importante. Como todos dizem, o Paul é um anjo. Ah, Ô, tá, pessoal do Café e café, Bateria. café e bateria. É o Nino. Obrigado, Nino. Eu quero te perguntar aqui para a gente encerrar, da onde veio o nome? Eu adorei o nome. E aí, Então, como que você teve essa ideia desse nome? sempre me falam desse nome, falam que eu gosto muito desse nome, né? Ele resume bem o que significa a bateria para os meus alunos, né? E assim, surgiu numa conversa, né? Num brainstorming com uma pessoa, a gente procurando o nome lá, e aí saiu algumas nomes meio clichês, Anjos das Baquetas, Baquetas Aladas, e foram surgindo, sabe quando você joga no ar e vai surgindo vários nomes, uns nada a ver. E eu lembro que, eu não sei se foi a pessoa ou fui eu que falei alma, alma. Eu já gostei desse nome, alma. Porque acho que a palavra alma já diz muita coisa, né? E aí, quando eu pensei assim, no meio baterístico, o cara que toca bateria, o baterista, ele é conhecido como batera, eu falei, bom, alma de baterista, alma de batera. Aí o A, eu acho que a parte fonética também do alma e batera soou bonito, né? Começar com A e terminar com A. Aí eu falei, meu, é esse nome. E aí eu comecei a perceber que, nossa, alma de batera, esse significado realmente tem muito a ver com os meus alunos. Porque os meus alunos, eles podem ter uma deficiência, eles podem ter uma limitação. Mas quando a gente fala sobre a alma não tem deficiência, né? A É, alma, ela é aquilo e pronto. A pessoa pode ter uma deficiência intelectual, pode ter uma deficiência física, motora, mas a alma dela diz muito sobre várias áreas, vários aspectos. E quando eu vejo meus alunos na aula, olhando para a bateria, com aquele brilho no olho, né? Querendo tocar, aí eu vejo que eles têm alma de baterista, né? Que eles têm a alma para aquilo, né? e que é o Então, amor, né? Representar uma é o paixão. amor, é o amor, é a paixão, é aquilo eles nasceram com aquilo, está na alma deles, né? Então tem alunos que já descobrem isso desde pequeno, batucam em latinha em casa, e tem gente que descobre com 50 anos, como eu falei no começo da live. Às vezes ele nem sabe que é apaixonado por aquilo e desperta para aquilo, né? E é muito legal ver isso, né? Então para mim, a mesma alma que eu tenho, eles têm, né? A alma de baterista. E eles são todos iguais, né? Nesse momento, todo mundo fica igual. Né? O mesmo Nessa propósito, né? hora,
Nós todos somos iguais. A gente está ali unido por um Pela motivo. Pela música, pela paixão pela bateria. Então nessa hora não existe essa questão, nossa, eu sei tocar melhor, ou eu tenho consigo tocar melhor por conta ou de uma deficiência ou de outra deficiência. Não. A gente ali está unido por um motivo, pela paixão. E eu acho que a música, ela representa justamente isso, emoção, né? Sem Porque dúvida. é algo muito singular também, né? A gente tem adoração por determinadas músicas que são nossas, que outra pessoa talvez possa até gostar, mas não tanto quanto você. E eu acho que colocar o seu eu é isso, né? Assim, de repente a gente nem tá falando de uma técnica muito precisa, mas de uma forma, né? De uma emoção daquele cantor, né? Tem cantores que têm a voz Sem perfeita dúvida, e que não fazem tanto sucesso quanto outros que às vezes nem sem têm uma dúvida. voz tão, né, tão afinada, mas que colocam uma emoção maior na E hora de eu cantar. vou falar uma frase clichê, né? A frase clichê é música é para todos, música faz parte da vida de todos. E assim, e ela funciona não só na hora de você tocar um instrumento, né? A gente escuta a música todos os dias, seja uma pessoa com deficiência ou não. Ela serve, dependendo da letra, do estilo, como um mantra. Outro dia eu me percebi, junto com a minha namorada, a gente escuta às vezes a mesma música e repetidas vezes a mesma música e aquilo traz uma paz, um sentido para a vida que é aquilo, né? Às vezes o aluno está sentado na batera e também traz aquele sentido para a vida, faz parte da personalidade dele. Então a música ela acompanha a gente desde pequeno. Eu lembro das minhas primeiras músicas que eu escutava na época que meus pais escutavam rádio, que eles escutavam chorinho, muito samba, raiz, assim. Então eu escuto hoje chorinho, eu lembro muito da época que eu levantava cedo para ir para a escola, e eu ia tomar café da manhã com eles, e aí o chorinho me remete a isso. Então eu acho que cada música, cada estilo ou letra, ela vai te levar para uma frequência, para um sentido da vida. E isso acontece muito com os meus alunos também. Nossa, concordo com isso plenamente. Eu acho que às vezes quando você não está muito animado, você coloca uma música muito animada, isso Também, inspira. É nossa, uma forma de você tentar trocar o estado, assim. E às é, vezes você tá, sei lá, meio cansado. Mas aí você vai para um lugar que tá tendo uma música ao vivo, aquilo naturalmente vai te a despertando, vai energia, ficando mais a feliz. troca, Ai, não tô sem mais dúvida, com sono, eu quero ficar mais. sem Então, a dúvida. música ela tem esse poder, né? De realmente, assim, é uma energia. É uma energia, é uma energia. Te leva para uma frequência fora do comum. Nossa, eu amei, adorei, adorei. A gente está estourando aqui no tempo, temos só mais 3 minutos, mas quero te agradecer imensamente. Que lindo trabalho, que lindo projeto. Eu vou deixar a live salva, tá bom? E aí depois eu Tá, mando também o link, se você quiser subir também no seu Instagram, e aí a gente aproveita o espaço para divulgar mais o trabalho. legal. E pessoal, segue lá o Instagram do Alma. Hoje eu entrei com o meu perfil pessoal, mas segue lá o Instagram do Alma de Batera, tudo junto. Tem muito conteúdo lá, os alunos tocando, tem muita coisa muito bacana lá. Então segue a gente lá e se quiser ajudar de alguma forma, manda no direct lá no próprio Instagram do Alma, que a gente vai conversar, bater um papo e é isso. Obrigado pela oportunidade, Ah, pela eu que agradeço. abertura. Muito obrigada. Obrigada para todo mundo que ficou aqui com a gente também, viu? Que participou, que mandou pergunta. Muito obrigada. E vou E te boa mandar aquelas sorte. gravações, hein? Vou Eu te mandar quero. aquelas. Quero sim. Me manda Então mesmo, tá. tá bom? Então tá. Obrigado pela oportunidade. Ai, obrigada eu. Foi um prazer. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Até. Obrigado, Tchau, tchau. Nathalie. Beijo. Tchau, tchau.